Muitos membros das elites progressistas, como por exemplo artistas ou pessoas que têm uma grande influência na sociedade, como empresários, advogados, jornalistas, enfim, costumam defender a liberação das drogas como uma medida um pouco óbvia relacionada à liberdade ou relacionada à ideia de que simplesmente é impossível lutar contra o tráfico de drogas e que o melhor seria então autorizar a venda das drogas ou apenas da maconha ou de qualquer droga como uma forma, por exemplo, de impedir prisões arbitrárias, como uma forma de proteger a população mais pobre, principalmente os jovens negros, que de fato muitas vezes são abordados de forma injusta e desproporcional pelas forças policiais. A liberação das drogas é um exemplo das chamadas crenças de luxo, luxury beliefs, desenvolvidas pelo filósofo de origem coreana, apesar do nome, vou explicar isso, Robert King Henderson. A vida do Robert Henderson nos ajuda um pouco a entender o desenvolvimento da ideia que ele vai nos oferecer. O Robert Henderson, ele na verdade nasceu em Seul, então ele é coreano com sangue mexicano, o pai seria de origem mexicana, e a mãe era uma pessoa que sofria com abuso de substâncias. Ela tinha, enfim, um vício e não tinha condições de cuidar da criança. Então ele acabou sendo entregue para uma espécie de um orfanato, onde ele ficou até os 7 anos de idade, até ele ser adotado por uma família de trabalhadores norte-americanos. E isso vai influenciar bastante o desenvolvimento do pensamento dele. O Rob Henderson ele vai ter uma educação brilhante, ele vai se destacar e ele vai acabar estudando em Yale e Cambridge. Ele nasceu em 1990, onde ele vai estudar filosofia. Hoje em dia ele é doutor em filosofia. E ele defende a tese de que esses membros das elites progressistas, essas pessoas que falam tão tranquilamente em liberação das drogas, de certa forma, eles são um pouco egoístas, digamos assim, porque no fundo, eles estão pensando em poder consumir drogas livremente, sem se incomodar com a polícia, né? Poder comprar aí as suas drogas em boutiques, drogas bastante variadas, né? Com, digamos, sabores diferentes, e ter então uma vida mais tranquila em relação a isso. Mas que ao desenvolverem, olha os periquitos passando, mas ao trazermos essa situação para a vida prática da classe trabalhadora, a coisa ela não é tão simples, ou seja, a liberação das drogas não irá exatamente resolver o problema dessa população, que eventualmente será mais estimulada a consumir drogas e que não terá recursos para comprar a droga das boutiques das elites progressistas. Né? Então, quando a gente passa, por exemplo, por Lisboa, em Lisboa existem lá estabelecimentos onde a pessoa pode comprar produtos à base de maconha. Mas, ao mesmo tempo, você anda por Lisboa e o tempo todo estão te oferecendo drogas. Ué, qual é o sentido disso? Se existem lojas onde você pode comprar maconha, por que tem tanto traficante nas ruas de Lisboa? Não é mesmo? É porque, na verdade, as drogas vendidas com autorização do Estado, elas são sempre mais caras. O Estado ele cobra tributos altíssimos por essas drogas. Então é claro que a pessoa rica, para ela, é muito tranquila. Para ela, dinheiro não é problema. Né? Desde que ela não tenha problema com a polícia, desde que ela não tenha aborrecimento, para ela não tem problema. Agora, as classes trabalhadoras, elas vão continuar comprando a droga com o traficante, vão continuar se endividando com o traficante, vão continuar sendo mortos pelos traficantes. E estarão, de certa forma, desenvolvendo comportamentos à beira da legalidade, já que o traficante vai vender drogas que não são autorizadas aí pela Anvisa, digamos assim. Então,
o Henderson ele desenvolve essa teoria, digamos assim, das crenças de luxo, dos luxury beliefs. Quer dizer, então, que políticas públicas desenvolvidas dentro da visão das elites progressistas, mas que não têm a noção da repercussão que essas políticas terão na vida das pessoas mais humildes. E aí ele traz para a gente outros exemplos. Então, por exemplo, eu já vi muitos jovens de classe média alta, advogando a extinção da polícia ou a diminuição da polícia. Tá? Porque, bom, esses jovens eles vivem em bairros onde os assaltos nas ruas são bem pouco frequentes, onde a criminalidade nas ruas não é algo muito comum, e eles realmente, até passarem por um drama muito forte, não sentem a necessidade da polícia. Alguns desses jovens até já sofreram assaltos, mas, enfim, perderam um objeto que depois eles foram lá e compraram outro, ou alguém da família comprou outro. Né? Então roubaram o celular deles, eles foram lá e compraram outro celular. Né? Roubaram um cordão de ouro, eles foram lá e compraram outro cordão de ouro. Então, para eles, sofrer uma violência é traumático, mas é algo que não vai levá-los à falência. Superado ali aquele trauma, não muda muito a vida deles. E eles simplesmente não raciocinam que em comunidades menos desenvolvidas, digamos assim, embora realmente existam casos de policiais que abusam da autoridade e que, enfim, fazem coisas ruins, mas que muitas comunidades precisam de um policiamento. Né? Por algum motivo ou outro, precisam de um policiamento. E certamente serão afetadas se as polícias receberem menos verbas e principalmente se a polícia deixar de existir, como alguns deles advogam. E aí eu estendo esse exemplo para a questão do furto, né? Então, nós, por exemplo, vivemos num país onde o presidente da República, no passado, dizia que nós tínhamos que entender o coitadinho que furtava telefone celular, porque, afinal de contas, ele era vítima do capitalismo, que criava, então, o fetiche do celular, ou chegaram até a dizer que o coitado precisava comprar uma cervejinha e que não tínhamos que, enfim, ter um preconceito muito grande com o fato dele estar furtando um celular para isso. Mas vejam, mais uma vez, é muito diferente, né? Uma pessoa de classe média quando tem o seu telefone furtado e uma pessoa da classe trabalhadora, uma pessoa pobre que nem conseguiu terminar de pagar aquele celular e que agora simplesmente vai ficar desesperado, né? E sem condições de comprar outro. Então, quer dizer, a consequência de um furto de celular é muito diferente para uma pessoa da elite intelectual se comparado com uma pessoa da classe trabalhadora. E isso também está dentro da questão do luxury beliefs. Um outro exemplo que o Robert King Henderson tira da sua vida pessoal, das coisas que ele, enfim, vivenciou, é a questão do divórcio. Então, claro, divórcio, não sou contra o divórcio, né? Não sou contra a possibilidade do divórcio, mas essa ideia, né, de que o divórcio é uma coisa libertadora e de que, veja só, se você está afim de casar com a fulana, se casa, se não der certo, vocês se separam. Né? Então, essa história de casa e se não der certo, vocês se separam, essa é uma ideia típica justamente da elite privilegiada. Porque para a elite privilegiada, casar 1, 2, 3, 4 vezes não faz diferença nenhuma. Né? A pessoa vai lá e vai para um outro apartamento, aluga um outro, né? Então coloca os filhos no psicólogo e está tudo bem, ou está tudo quase bem. Então não é o fim do mundo para as pessoas da elite privilegiada se separarem. Agora, para a classe trabalhadora, essa ideia de que o divórcio é uma coisa libertadora, se não está feliz se separa e por aí vai, é complicado, né? Porque isso aí geralmente vai levar a uma pobre coitada de uma mãe que vai ter que se enfiar em algum cubículo com 2 crianças e brigando para o ex-marido pagar a pensão
e o ex-marido, por sua vez, também vai ter que arrumar algum lugar para morar e vai também aumentar as suas despesas, né? Porque não é sempre a ideia de que esse ex-marido é um vilão, ele é uma pessoa que agora frequentemente vai ter que sustentar duas casas e que antes mal sustentava uma, né? Então, essa visão, né, da elite rica de que se separar é mais ou menos como pintar o cabelo, né? Então, não é exatamente assim para a classe trabalhadora. Então, enfim, o que vocês acham disso daí? Estou curioso para saber a opinião de vocês sobre essa ideia do Luxury Beliefs, do Robert King Henderson. Ok? Aguardo os comentários de vocês e as críticas construtivas, tá bom? Vamos debater. Abraços.